Olá, estamos começando mais um programa Pauta Especial. Hoje o nosso assunto é a violência contra as mulheres. Uma pesquisa mostrou que os brasileiros culpam as mulheres pelos abusos sexuais que sofrem. E hoje vamos explicar quais são os tipos de crimes sexuais que estão previstos no Código Penal brasileiro e tentar entender os resultados dessa pesquisa. Uma pesquisa feita pelo Fórum de Segurança Pública, levando em consideração dados assustadores que mostram que as mulheres apoiam os abusos sexuais e os homens também. Nós estamos pautando esse assunto pela importância dessa pesquisa e também pela criminalização do estupro. Nosso convidado é André Sampaio, advogado criminalista. O senhor conheceu essa pesquisa, já se debruçou sobre ela. Para um advogado criminalista entender uma pesquisa como essa, retrata o quê? O povo brasileiro apoia o crime? Olá, Miguel. Primeiramente, agradeço o convite para estar aqui na Pauta Especial. Na verdade, curiosamente, a pesquisa acaba não sendo tão surpreendente para quem atua na área. Porque quando lidamos, por exemplo, com o judiciário, é claro, estamos analisando o judiciário de uma forma geral, há exceções louváveis, mas no geral nós estamos lidando com uma instituição muito conservadora. Então, o que encontramos numa pesquisa socialmente falando é o reflexo do que a gente encontra já no judiciário, com juízes muitas vezes conservadores, que vão entender que determinado comportamento da vítima faz com que ela se culpabilize ou deva ser culpabilizada por uma agressão que obviamente teve como estopim o agressor, o agente, o violador, e não a vítima que estava exercendo sua liberdade. Agora, considerando que o judiciário tem sofrido e vem sofrendo, claro, dependendo da colocação e do ano que você retalhar, renovação, né? Novos concursos, novos juízes, pessoas com ideias mais modernas, mas eles trazem um ranço conservador ainda? Uma boa pergunta. O que eu vou lançar aqui de informação é a título de hipótese, né? Não fiz um estudo ainda intenso sobre isso, é mais do dia a dia do que a gente vê no judiciário mesmo. Curiosamente, quem entra nessa nova leva de juízes acabam sendo juízes muito bem preparados, muito bem oxigenados, né? Com a cabeça um pouco mais aberta. Mas há algo que normalmente a ciência chama de cultura insta ao judiciário, que traz algum ranço, sabe, Miguel? Então, me parece que com o tempo acaba se introjetando um pouco de conservadorismo, até mesmo desses que chegam de forma mais oxigenada no judiciário. Então, com o tempo, é o hábito do cachimbo, né? Vai deixando a boca torta. Antigamente, né, se falava que as famílias apoiavam e se calavam diante do estupro da menina que veio trabalhar, veio do interior, como forma de benevolência, uma ajuda. E essa garota era explorada na casa, era babá, cozinhava, limpava e ainda servia o patrão. E isso era normal. Mas será que a gente já evoluiu o suficiente? É difícil falar de evolução de forma homogênea. Nós temos um país, como se costuma dizer, com dimensões continentais, né? Não temos diversas culturas convivendo paralelamente. Então, a cultura de uma cidade pequena interiorana não é a cultura de uma grande capital. Só que quando alcançamos certo patamar de direitos humanos, nós não podemos nos pautar pelas violações. Nós temos que nos pautar pela proteção, o impedimento de que direitos humanos sejam violados. Então, mesmo que a gente entenda que em algumas cidades ainda há a cultura da exploração, até mesmo sexual, da vulnerável que vem trabalhar, é algo que deve ser combatido. Infelizmente, muitas vezes a própria vítima, ela se culpabiliza. A própria vítima, ela se enxerga como a culpada daquilo, de ter permitido que aquilo acontecesse, e essa autoculpabilização faz com que ela não possa pedir ajuda, não queira pedir ajuda, não se ache com a justiça para que ela possa buscar algum apoio institucional, ou muitas vezes, simplesmente, ela não vai ter como, ela depende economicamente das pessoas que estão ali. Trazendo para a vida prática, prática do paternalismo. Por exemplo, o marido que não deixa a mulher trabalhar e quando ela passa dos 40, ele diz, eu vou para a rua porque você está feia. É essa
esse tipo de exemplo da culpabilização? Não, nesse campo nós estamos com alguma violência psicológica contra a mulher, estamos dentro da Lei Maria da Penha, por exemplo, a famosa Lei Maria da Penha, mas para falar especificamente de violência sexual, é a culpabilização da moça que acha que não deveria ter bebido, ou não deveria ter usado algum entorpecente, ou não deveria ter usado uma roupa tão curta, ou não deveria estar fora de casa tão tarde como os pais disseram. Aí ela acaba introjetando aquilo e ela acha, meu Deus, eu que dei vazão a essa violência sexual. O exemplo prático é aquele caso do Rio de Janeiro, em que a garota foi estuprada por mais de 10 homens e o delegado perguntou a ela, entre as primeiras perguntas, foi exatamente esse tipo de situação. Aí houve manifestação, mudaram o delegado, passou a atuar uma mulher e todos foram considerados culpados, pelo menos no inquérito, até chegar à justiça. Ela fez, vamos dizer assim, cumpriu o dever, respeitou a lei. Isso, na verdade é um processo que ainda está em andamento, né? Eu não tenho nem informação se já virou processo. Estava em investigação e ela tinha indiciado vários dos rapazes ali presentes. Nessa ocorrência desse estupro coletivo, eu li muita coisa na época a respeito e vinham textos de áreas diversas, né? De espectros políticos diversos, e muitos textos culpabilizando a vítima, dizendo que fazia parte da cultura local, que era uma dívida de tráfico. Mas veja, Miguel, só o fato de uma dívida de tráfico ser pago com o corpo da mulher, isso já é sintomático do que a gente está lidando com esse tipo de cultura que culpabiliza a vítima. Agora, na lei, o que diz a lei? Tá, o que é que temos lá no Código Penal? A partir do 213, começam os chamados crimes contra a dignidade sexual. O 213, ele traz o mais famoso deles, né, que é o estupro. Não temos muito tempo, imagino, então o 213 e o 217A são os principais. Tem outros que podemos abordar também se houver tempo. No 213 encontramos o estupro, né, o constrangimento ilegal de alguém para a prática de ato libidinoso forçado. Datado de quando isso? Desde 2009 houve uma mudança, porque o estupro ele existe já de muito antes, só que até 2009 o estupro era chamada cópula vagínica forçada. Então só a mulher poderia ser vítima do estupro até 2009. A partir de 2009, com a mudança na lei, tanto o homem quanto a mulher podem tanto praticar quanto sofrer um estupro. Por mais que, estatisticamente, nós percebemos que as mulheres são muito mais vítimas de agressões provocadas por homem. Porque é a prática de qualquer ato libidinoso forçado. Qualquer ato que cause a excitação sexual e for praticado sem a vontade do agente, da vítima no caso, nós temos a ocorrência do 213. O 217A, que é o estupro de vulnerável, é ainda mais intenso, porque ele chega a proteger aquelas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. Na cabeça do artigo fala do menor de 14 anos, mas logo no parágrafo nós temos todo aquele que, por estar em uma condição de impossibilidade de defesa, acaba não tendo como oferecer resistência. Então o menor de 14 anos, ou doente mental, por exemplo, ainda que ele diga que quer, ainda que ele acabe exercendo certa vontade, vamos chamar assim, na prática do ato sexual, o agente, maior de 18 anos, ele não pode praticar esse ato porque ele vai incorrer em um crime, no crime do estupro de vulnerável, que tem a pena ainda maior do que do estupro comum. Ela é vulnerável, a pessoa, diante do fato e diante da progressão do crime. Por exemplo, se informa a mãe, aí vem a pressão. Não, minha filha, esse daí é o coronel tal, é o padre, é o pastor, é o professor. Aí se vai à sociedade, olha, melhor você desistir. Enfim, a sociedade, de certa forma, protege, né? Bom, perfeito. Você acabou de mapear alguns aspectos exojurídicos que acabam tolhendo a vítima do seu direito de buscar as instituições. Quando falamos do estupro do 213, para você ter ideia, a gente tem um crime com prazo decadencial, né? Então são 6 meses que a vítima tem para decidir se quer ou não representar, é o termo legal que a gente chama, que é uma espécie de manifestação de vontade, que o Estado permite que a vítima tenha esse poder de escolher ou não representar o infrator. No estupro de vulnerável não tem isso. No estupro de vulnerável é o que chamamos de ação penal pública incondicionada. Ainda que a vítima não queira, ainda que seja uma namoradinha do infrator, ele poderá ser processado mesmo assim. E esse prazo decadencial, Miguel, quando a gente começa a analisar aspectos metajurídicos, metaprocessuais, é complexo. Porque são 6 meses que normalmente a vítima passa se martirizando, até conseguir algum empoderamento ao ponto de querer falar para alguém. E isso pode trazer, por exemplo, o apagar das provas. Exato, exatamente. E é um crime que já deixa poucos vestígios, porque normalmente ele é praticado simplesmente com a presença do infrator, do agente e da vítima.
Então, muitas vezes, você vai ter uma situação da palavra de um contra a palavra do outro, o que é extremamente cruel. E se nós depositarmos toda a confiança pura e simplesmente no que a vítima vai dizer, você está invertendo o ônus da prova. E outra, eu me lembrei de um caso lá de Curitiba em que uma garota foi estuprada e a polícia denunciou 4 jovens que trabalhavam num parque. A população foi lá, quebrou todo o parque, depois se descobriu que o sêmen coletado da garota não era de nenhum deles. E eles se diziam inocentes e depois de uma sessão de tortura eles se diziam culpados. Exato. Estamos diante de um desses crimes que até a própria população prisional não aceita, né? Então, as consequências do estuprador, de quem é taxado de estuprador e é preso, acabam sendo um tanto quanto severas. São muitos os registros de violações sexuais dos estupradores, é uma espécie de lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, praticado nos presídios. E por isso também tem que se ter algum cuidado. Obviamente, deve-se ter o cuidado com qualquer tipo de aprisionamento, né? Não se deve prender as pessoas a troco de nada. Se prende diante de fundados indícios e do perigo dele ficar em liberdade, pelo menos cautelarmente. E a pena? O estupro do 213, o estupro padrão, ele tem uma pena básica de 6 a 10 anos. Aí, se houver lesão grave, vai de 8 a 12. Se houver a morte, o estupro seguido de morte, ela vai de 12 a 30 anos, que é a pior pena que temos. Admissível é de 30 anos. Já o estupro de vulnerável, ele já parte de um patamar mais elevado. Ele vai de 8 a 15 anos. É uma tentativa de coibir essas práticas, ainda que diante da anuência da menor ou de um doente mental, justamente por perceber que essa anuência é uma anuência viciada, já que ela se encontra em uma situação de vulnerabilidade. Conversamos com o Dr. André Sampaio, advogado criminalista e professor de Direito Penal e Processual Penal. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Miguel. Foi um prazer. Vamos fazer um pequeno intervalo. E na volta eu converso com a socióloga Gleice Silva, que vai explicar por que o brasileiro culpa as mulheres pelos crimes sexuais que elas sofrem.